Fala turma, tudo bem? Heitor aqui. Antes de mais nada, deixa eu clicar aqui. Já pedi para você se inscrever se não for inscrito, curtir, compartilhar, marcar o sininho também. Tô retomando aqui os conteúdos. Tive parado um tempinho, correria, muito projeto, mas vou focar aqui cada vez mais na produção de conteúdo para vocês para agregar o máximo. Nesse vídeo aqui, como você está vendo, eu vou ensinar como criar esse X, né? Se fazer esse X cruzado aí, esse riscado em forma de X no valor. Muitas vezes a gente usa aquele padrão, né? Que, não sei, toda vida eu esqueço aquele nome o nome daquela funcionalidade, né? Que é o riscozinho, quando a gente coloca na tag S, né? É na S? É, na tagzinha S, ele cria aquele, só o riscadinho assim, que é um risco no meio. Mas eu sempre via em valores assim, ó, até em cartazes, né? Cartazes assim de supermercado, eu acho massa aquele risco assim, o X cruzado é mais impactante. Assim, poxa, será que não dá para replicar isso e até meter as caras aqui e tentar fazer, conseguir chegar no código aqui que fica dessa forma. Até deixei o código aqui do lado para ir seguindo bem passo a passo, mostrar a vocês. Vocês vão ver que o código ficou bem enxuto. Eu pensei que ia ser mais complicado de fazer, mas não, foi bem simples. Ele ficou enxuto aqui, ficou curtinho. E no final eu compartilho com vocês aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas segue o passo a passo para vocês entenderem como é que funciona, que depois eu vou mostrar uma variação que pode ser bem útil para vocês também. Então é importante que você siga bem passo a passo. Tá aqui o nosso texto. O que é que eu vou fazer? Eu vou excluir aqui o que eu já criei, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou só trazer um texto novo de título. Eu vou excluir esse aqui, beleza? E agora bora seguir esse passo a passo, né? Aqui primeiro a gente vai só alterar o texto, né? Colocar aqui será o valor riscado, né? Então aqui em valor eu vou envolver com uma tag spam, né? Uma classe spam, um spam class. Como é que a gente faz aqui o Spam Class? Eu vou dar um zoom, porque eu acho que vai ficar melhor. Acho que 125 fica legal aqui. E aqui eu vou criar uma Spam Class, né? Envolvida sempre onde? Onde eu quero que fique aquele X, né? Onde é que vai ficar o destaque ali da nossa informação. Então aqui eu vou abrir a Spam Class, vou dar um zoom aqui para vocês acompanharem o que eu estou digitando. Abro e fecho aqui as minhas chaves, né? Vou digitar um spam class igual, abre e fecha aqui as aspas, e dentro eu vou colocar justamente a classe que eu quero atribuir ao xzinho cruzado, que a gente vai precisar fazer isso aqui com o pseudo elemento, né? Com CSS. Eu vou digitar aqui riscado, tá? Para ficar diferente do outro que eu tinha feito, senão ele vai puxar as mesmas configurações. E no finalzinho, lembrando que tem sempre que fechar a tag para não ter problema de quebrar a sua página. Beleza. Aqui o nosso texto. Vou até trazer um pouquinho mais para cá, só para você ver. Pronto. Aqui, ó, a tag de abertura e a tag de fechamento aqui, ó. Beleza? Agora eu vou vir aqui em avançado. Eu vou dar deixa eu ver se um zoom de volta. Beleza, vou dar acho que aqui vai ficar, que não está acompanhando, né? Pronto, agora vai acompanhar. Mas agora eu vou tirar o zoom, porque eu acho que não vai precisar, não. Dá pra gente acompanhar aqui, se guiando só por essas informações. A primeira coisa, e foi uma coisa que eu bati cabeça, e foi um detalhezinho que eu ajustei. A gente vai aprendendo, né? Depois sempre tem uma informação depois que a gente aprende que agrega numa coisa que a gente queria fazer antes. Deu um pouquinho de uma viajada, mas só para vocês entenderem, porque eu tava quebrando a cabeça com esse código e só esses dias que eu consegui ajustar ele por causa de um detalhe. A primeira informação que eu vou colocar aqui vai ser da tag spam, para que onde a gente envolveu aquele elemento, no caso a palavra valor, que vai ficar com X cruzado, ele precisa ficar no position relative e também com o display inline block.
Por quê? Porque senão ele vai quebrar o X, né? O X vai ficar em todo o nosso texto. E a gente precisa que fique somente ali no valor. Então precisa dessas duas propriedades CSS. Então eu vou trazer até o teclado um pouquinho mais para o meio aqui, que vai me ajudar. Beleza. Aqui eu vou clicar Ctrl e barra, né? Ctrl e barra aqui, só para poder inserir um comentário. Ou você poderia vir somente barra, asterisco, asterisco, barra. E no meio você digita. Eu sempre deixo comentado porque assim fica mais organizado. Aqui eu vou botar risco, como eu botei no outro, né? Risco cruzado em forma de X. Essa primeira informação eu vou deixar assim só para poder deixar o nosso código aqui organizado. As primeiras informações que eu preciso, que é o riscado, eu preciso que fique em display inline block, né? Se eu deixo só em bloco, o que é que ele acontece? Ele quebra, a partir do nosso texto aqui, ele vai quebrar a linha, né? O que é que acontece? Ele vai quebrar a linha. Ele vai pegar o nosso elemento, o texto, né? Que está envolvido com aquela classe, e ele vai quebrar, dizendo, ó, isso aqui é um bloco separado. Então, se é um bloco separado, ele divide do que está acima dele e do que está abaixo dele, ou seja, antes e depois dele. Então, se ficar somente o bloco, seria dessa forma. Só que o inline, para ele entender o quê? Não, ele vai ficar em linha, ele vai ficar no sentido da leitura do texto, né? Da linha do texto. E a outra informação que eu preciso é que o position vai ficar relativo, né? Beleza. Agora a gente vai para a configuração de fato do nosso risco, né? Para a gente criar o risco. Que, como eu falei, vai ser com o pseudo-elemento, tá? Aqui eu vou riscar. Lembrando, como vai ser um X cruzado, o pseudo-elemento ele cria um elemento, né? Então, para criar dois elementos, a gente vai usar o pseudo-elemento after e o before. A gente vai usar os dois. Riscado. Eu vou colocar aqui os dois pontinhos duplos, né? Para poder chamar o before. E como os dois terão as mesmas configurações, a única alteração que vai ter entre um e outro é o sentido da inclinação, né? Um vai ficar assim e outro vai ficar assim, ó, o xizinho cruzado. Mas os dois terão as mesmas informações. Então eu vou colocar uma vírgula e digitar o outro pseudo-elemento. Dessa forma, o que é que ele faz? Quando ele está separado por vírgula, ele vai dizer assim, ó, nesse pseudo-elemento e nesse aqui também terão as mesmas informações. Quando eu separo por vírgula. Riscado, dois pontos, after. Beleza. E aqui eu vou colocar as configurações. Como é um pseudo-elemento, a gente sempre inicia ele com um content, com as aspas fechadas, né, vazia, aspa para representar que está vazio. O position vai ser o absolute. O top, como eu vou centralizar, eu vou deixar top 50%, left 50%. 50%. E aqui vem algumas informações importantes. O width, né, que é a largura, ele não vai ser 100%. Eu coloquei aqui 105%. Por quê? Porque eu quero que ele passe um pouquinho do texto, né? Não que ele fique somente aqui, ó, no limite do nosso texto. Eu quero que ele passe um pouquinho para ficar aquele X cruzado envolvendo ali a nossa palavra, só que passando um pouco também, para dar um pouquinho mais de destaque. O width vai ser de 105%. Foi uma medida que eu encontrei aqui que ficou legal. E ele pega o 100% de quê? Referente àquela palavra. Como a gente colocou o inline block, ele limita ali aquela palavra. E o 105, ele passa só o quê? 2,5 e 2,5. Né? O percentual para as laterais. E o height, né? A altura, é justamente a espessura do nosso elemento. Lembrando que o pseudo-elemento, ele cria um objeto, né? Ele cria um retângulo, ele cria... E você vai dando as informações. Aí o width, que é a largura, ele vai criando aquele retângulozinho. Se você quer arredondado, você coloca o border radius 100%. Mas ele é um elementozinho ali que você está criando a parte, né? Uma forma. E o width eu coloquei de 2 pixels. Ficou num tamanho legal. Então ainda não apareceu a cor. Não tem problema. Não tem problema. É só a gente criar aqui, ó, o background agora. Eu vou colocar red. Tá vendo? Red tá ali. Deixa eu só ajustar esse aqui. O código tem que colocar. Refazendo o código agora, eu percebi que tinha errado uma coisa, mas já ajustei aqui. Já estou passando para vocês da forma mais correta. E como você percebeu que ele foi lá para o final.
Por quê? Porque a gente vai, como eu já coloquei a 50% do top e a esquerda, deixa aqui, eu vou agora posicionar ele ao centro. Eu vou colocar um transform, translate. Não, como é translate para ao topo e à esquerda, eu não vou colocar X nem Y, né? Só vou colocar o translate, abrir e fechar o parêntese, menos 50%, vírgula, menos 50%. E dessa forma ele jogou ali, ó, bem para o meio da nossa palavra. Beleza, aqui já está tudo certo, vocês não estão vendo aqui, mas tem dois elementos ali, né? Agora é que a gente vai fazer a alteração de cada um separadamente. Então, o que é que eu faço? Eu vou chamar aqui a classe de novo, somente agora do riscado before, e aqui eu vou fazer só a rotação dele, né? Aí, lembrando, a gente poderia usar somente o rotate, ou a gente pode usar o translate, o transform. Mas se usar o transform, tem que acrescentar o translate menos 50%, menos 50%. Senão, se eu colocar uma informação somente do rotate, ele perde aquela informação do translate para centralizar. Então, a gente vai... Deixa eu só colocar aqui o rotate para ver se fica de uma forma melhor. Menos 10, eu acho que eu tenho colocado. Não ficou legal. Ele não rotacionou como eu queria. Então, realmente, eu vou usar o transform. Transform. Aí a gente repete a informação do translate. Translate. Menos 50%. Vou te dar um zoom aqui para ficar melhor ali na visualização para vocês aí. Menos 50%. E como é uma informação adicional, não tem problema. Você não separa por vírgula nem nada. Você só dá um espaço e insere a outra informação. E agora vai ser o rotate. E entre parênteses, esse é o before, né? Menos 10. DEG, de degrees, né? Degraus. Perdão, de graus. Degraus. De graus, né? Beleza, você já viu que um rotacionou, né? Agora a gente vai fazer a mesma rotação para o outro. Só que não será menos 10, vai ser 10, né? Um está rotacionando menos 10 graus e o outro vai rotacionar 10 graus. Aí fica o X cruzado certinho. Como é que eu faço aqui para ficar mais otimizado para o meu trabalho? Eu seleciono aqui esse bloco de texto, né? Esse bloco de código. Vou pressionar Shift, Alt ou Command e pressiono a setinha para baixo. Seta direcional que ele duplica jogando para baixo. Dou só mais um Enter aqui. E agora, ao invés do riscado before, vou colocar aqui um after. Ó, ele jogou os dois para o mesmo lado. Eu só faço excluir aqui o negativo do 10 graus. E fez o nosso X certinho aqui, ó, no nosso valor. E agora, deixa eu só ver. Eu estava testando esse aqui nas outras, porque estava sem o display inline block. Aí ele ficou ruim nas resoluções. Ele perdia o X da posição. Agora tá certinho. Não perdeu o X, ficou tudo certinho. E aqui eu vou dar uma sugestão a mais, uma opção a mais, como bônus, né? Para você que ficou aqui até o final. Eu vou duplicar aqui, vou mudar o nome da nossa classe para riscado 1, né? Porque eu vou fazer um outro modelo, porque às vezes é um modelo que a gente quer também somente o riscado assim, de baixo para cima, né? Subindo. Pode ser também. Como é que você pode fazer aqui? Ó? Vou só colocar riscado 1 em todos e depois eu faço a alteração que é necessária. Pronto. O que é que a gente tem que fazer? Lembra que o before é para criar um elemento e o after para criar um outro? É só a gente usar apenas um, né? Qual que a gente vai usar? Somente o before aqui, ou pode ser o after, né? Opa, eu vou selecionar somente aqui, a partir da vírgula até a outra classe que eu chamei. Ó, já risquei, já ficou certinho, exatamente no que eu queria. E como tenho somente o before, eu não precisaria dessa outra sequência de texto, de código. Eu posso copiar e trazer... Deixa eu ver se está certo. Eu posso somente copiar esse aqui e colocar no lugar do meu... Não, deixa eu só copiar tudo. Meu Deus, não está indo? Copiar e colocar no lugar desse aqui. Deixa eu ver se foi. E vou excluir esse aqui de baixo. Pronto. Beleza. Só precisa de uma linha de código aqui. Ó.
E vai ficar o riscadinho aqui de baixo para cima. Heitor, mas eu não sei como é que é o outro padrão que se faz. Deixa eu mostrar também que é para você ver como é que funciona. É bem simples, é só a gente envolver com a tag S. E o S no final também para limitar, tá? Aqui, ó, risquei o S. Ele ficou todo na mesma cor, mas você pode alterar, aproveitando, né? Um bônus aqui só para você entender como é que poderia ser feito com a tag S, né? Eu vou só excluir aqui. Vou dar um selector, porque eu não sei se eu tenho tag S em alguma outra coisa aqui. Vou selector S. E aqui é o, se não me engano, é o text decoration color. Pronto, aqui é só você colocar red. O text decoration color, né? E você coloca a cor que você quer no riscado. É dessa forma. Coloquei o red, mas você coloca qualquer outra cor aí. E dá pra gente ajustar também a espessura. É o text decoration. Acho que é o line. É o line ou é esse thickness aqui? Vou tentar aqui para ver. Eu vou colocar 4. É isso mesmo. Nessa outra propriedade CSS, você ajusta a espessura, né? Se eu colocar 10 aqui, só para vocês verem, tá vendo? Eu coloco 10. Será que não dá para colocar ele para baixo? Usei index -1. Não dá não. Importante. Não, daria para fazer isso com pseudo elemento. Mas tá aí uma dica bônus aí também. Vou colocar com 2 aqui. 2 não, com 4. Uma dica bônus aí para vocês também, caso queiram usar somente o riscado, com uma linha, né, centralizada no meio. Espero que vocês tenham gostado, e só para relembrar vocês de se inscreverem, de seguir o canal, marcar o sininho também para os próximos vídeos. Lembrando, estou retomando os conteúdos aí, estava na correria grande de projetos do final do ano até recentemente, mas vou trazer mais conteúdo aqui para vocês, para agregar o máximo aí no trabalho de vocês. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.